Graças e paz, meus irmãos. Boa noite. Nós vamos nesse momento meditar um pouco na palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo de número 1. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Vai ser breve, vai ser uma reflexão para o nosso coração. Uma palavra que me chamou um pouco a atenção nesses dias, e eu gostaria de meditar com os irmãos. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo 3. Que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estava eu na cidade de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os israelitas que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse foi um tempo em que Deus permitiu a invasão de Jerusalém e também a nação ser levada para o cativeiro babilônico. A missão de Neemias nasceu, queridos, a partir de seu conhecimento da lei e de sua conscientização de que a destruição de Jerusalém havia acontecido por causa do juízo de Deus sobre os pecados do povo. Ao mesmo tempo, ele sabia que o Altíssimo estava disposto a perdoar os seus pecados e a restabelecer os israelitas na terra. Mas, queridos, diante dessa notícia, diante deste fato que aconteceu na cidade de Jerusalém, quando Hanani trouxe a notícia daquele povo, daquela cidade, e que Neemias recebe aquela notícia, qual foi a atitude de Neemias? O que Neemias fez diante daquele caos, diante daquela adversidade? E nós vamos meditar um pouco em alguns versículos, porque no versículo de número 4, queridos, nós vamos ver que Neemias ele passou a buscar o Senhor com choro, jejum e muita oração. Olha o que o versículo 4 vai dizer: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante daquela situação, daquele momento caótico, daquele momento de muita dor, daquele momento de muito sofrimento, de muita destruição, aonde Jerusalém, a cidade santa, tinha sido destruída, muros derrubados, portas queimadas, o povo de Deus, o povo que era chamado a nação de Deus, Deus tinha permitido, e é importante abrir um parênteses para dizer que a permissão de Deus foi por causa da rebeldia do povo, do pecado do povo. A culpa não estava em Deus, e sim, a culpa era do povo, em ele ser levado
cativo para a Babilônia. Mas diante daquela situação, daquela notícia ruim, daquela notícia em que muitos que poderia receber não tinha a atitude que Neemias teve. Neemias, ele passou a buscar o Senhor com choro, irmãos, com jejum e com muita oração. Nós, como povo de Deus, precisamos chorar aos pés do Senhor. Nós, como nação do Senhor, povo adquirido, povo santo, propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos chorar. É tempo de clamar, irmãos. É tempo de orar, é tempo de jejuar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de nos levantar, irmãos. É tempo de nos colocarmos de pé na presença de Deus e clamar. É tempo de nós pararmos de pedir a Deus para cultuar no templo, mas nesse tempo em que nós estamos vivendo dentro dos nossos lares, proibidos em ir ao templo, nós precisamos ter a certeza de que Deus, ele ouve a nossa oração, de que Deus está conosco nos ouvindo. É tempo de nós cumprirmos a palavra de Deus, quando diz em Mateus, capítulo de número 6, acho que versículo de número 6, onde a palavra de Deus fala que é para nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta e em secreto clamar, orar ao Senhor, porque aquele que nos vê em secreto, ele nos responde, irmãos. Deus, ele quer nos responder. Basta que nós venhamos orar ao Senhor. É tempo de chorar. É tempo de lamentar diante de Deus. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de jejuar, queridos. É tempo de nos aproximar do Senhor. É tempo de buscar uma intimidade maior com Deus, irmãos. É tempo de orar. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E se nós orarmos, eu tenho certeza que Deus pode mudar o quadro dessa situação. Deus nos convoca para chorar aos seus pés. Deus nos convoca para buscar a sua face. Deus nos convoca, irmãos, para jejuar, para interceder, para orar sem cessar. É tempo de orar. É tempo de fazer o que Neemias fez diante daquela situação, diante daquela destruição, daquele momento caótico, daquele momento de muita tristeza e dor. O versículo 4 vai dizer que, tendo ele ouvido as palavras de quem? De Hanani, o qual trouxe a notícia acerca de Jerusalém, acerca do povo de Israel, da nação de Deus. Quando Neemias ouve aquelas palavras, ele se assenta e chora, irmãos. E a palavra vai dizer que ele lamenta por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. É tempo de orar. Vamos clamar ao Senhor. Eu te convido dentro do teu lado, da tua casa, que essa mensagem possa edificar a tua casa e que você possa passar essa mensagem para outros grupos, para que a voz profética do Senhor possa chegar a esta família que não está sabendo o que fazer, e que eles possam ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração, de que Deus está nos convocando para orar.
Deus, ele não mudou, irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Qual foi a atitude de Neemias? A atitude de Neemias naquele momento de muita tristeza foi exaltar o Senhor. Mesmo sabendo da situação de Jerusalém, a cidade que ele amava muito, o povo que ele amava muito, ele exaltou o Senhor. Ele enalteceu o nome de Deus. Olha o versículo 5. Olha o que o versículo 5 diz. E disse, Neemias disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias exaltou o Senhor. Ele enalteceu o nome de Deus, irmãos. Diante daquele caos, diante daquele momento tão difícil para a nação de Israel, e até mesmo para Neemias, diante daquela situação aonde ele chorou muito, aonde ele lamentou por alguns dias, se derramou em choro, em lágrimas, mesmo assim ele teve a convicção de perceber que Deus não era o culpado daquela situação. E aí ele engrandeceu o nome de Deus. Exalte o Senhor. Engrandeça, não esqueça de engrandecer o nome de Deus nesse tempo difícil, irmãos. Nesse tempo difícil. Tudo isso que está acontecendo, não jogue a culpa em Deus. A culpa é nossa. A culpa é do ser humano, que se esqueceram de Deus, que deixaram de olhar para o Senhor. Pessoas que temiam o Senhor, pessoas que olhavam para o Senhor, se esqueceu disso. Talvez porque passou a possuir alguma coisa, ou a ter, ou a conquistar riquezas, bens. Só que nós estamos passando por um momento que a riqueza, que o dinheiro não está trazendo solução, irmãos, a não ser as misericórdias do Senhor. Elas é que é a causa de não sermos consumidos. Então enalteça o nome de Deus. Engrandeça o nome de Deus nesse tempo difícil. Nesse momento de dor e de choro, nesse momento de percas, engrandeça o nome de Deus, exalte o nome do Senhor. Exalte, Ele é o único Deus que pode mover céus e terras. Ele é o único Senhor, queridos. Ele é o único Senhor que deve ser exaltado. Naquele momento de muita dor, Neemias, ele se humilhou e pediu perdão de seus pecados. Olha o versículo de número 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Naquele momento difícil, Neemias, ele se humilhou e pediu perdão de seus pecados, e até pediu pelos pecados também daquele povo, daquela nação. É momento de se humilhar na presença de Deus. É momento de reconhecer, irmãos,
os nossos erros. É momento de reconhecer o que você tem feito. É momento de reconhecer o quanto nós temos desagradado o Senhor. É momento do mundo, da sociedade, é momento da nação reconhecer que nós temos andado errante perante o Senhor, que nós temos feito coisas desagradáveis aos olhos de Deus. É momento de nós sabermos que Deus, Ele não tem se agradado de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. É momento de nós refletir um pouco sobre a nossa vida. Não estou aqui querendo trazer você a se sensibilizar ou até mesmo te comover com palavras, mas eu gostaria que você fizesse uma autoanálise e olhasse para o teu proceder, para o que você tem feito, para o que você tem pensado, realizado, para agradar o Senhor. Eu confesso que nós temos feito poucas coisas, irmãos, para agradar o Senhor. A maioria das coisas que nós temos feito, o que a humanidade tem feito, a nação tem feito, o mundo, foi para desagradar o Senhor. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos se voltar para o Senhor e se voltar em arrependimento, irmãos. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus vai dizer para a nação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus diz que ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados, e assim vai sarar a nossa terra. É um texto que cabe aqui dentro da mensagem. Humilhar, orar e se arrepender dos nossos pecados. Se nós fizéssemos isso, Deus promete ouvir os céus a nossa oração, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Só que isso, irmãos, não é algo simples, porque nós podemos muito bem enganar o nosso próximo, nós podemos muito bem enganar as lideranças, mas nós não enganamos a Deus. O arrependimento precisa ser sincero, o arrependimento precisa ser de coração. Nós precisamos nos humilhar verdadeiramente diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor, perdoar o nosso pecado e sarar a nossa terra. Se humilhe, peça perdão a Deus. Eu quero encerrar, mas peça perdão ao Senhor. Se humilhe diante de Deus, se humilhe diante da face do Todo-Poderoso. Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir a tua sinceridade. É tempo de mais nós não brincarmos com o Senhor. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincar de ser cristão. É tempo de sinceridade, irmãos, diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus tenha misericórdia da nação, que Deus tenha misericórdia do mundo. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa ver a sinceridade do teu coração. Temamos ao Senhor. Que nós venhamos a temer ao Senhor, queridos. Feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Pai Santo, Deus eterno, grande eu sou, imutável, Deus que não muda. Diante da tua presença nós estamos para pedir ao Senhor as tuas misericórdias. Pedir ao Senhor que o Senhor sare essa nação. Que o Senhor ouça
o nosso clamor, a nossa oração, e que o Senhor nos dê força e sabedoria, dê força e sabedoria aos governantes, ó Deus, desse mundo, das nações, e que as misericórdias do Senhor alcance cada um deles, que a tua mão esteja estendida sobre nós. Visita os lares, visita as famílias nesse momento e dá força, Senhor. Abençoa poderosamente cada família. As pessoas que ouvirem esse vídeo, aquelas que não ouvirem, Pai, que a mão do Senhor esteja estendida, abençoando cada vida poderosamente. E que o teu nome seja unicamente glorificado. Que nós possamos exaltar a Ti. Nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, que o teu nome seja sempre glorificado. Em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.